Vamos falar agora do aeroporto de Congonhas, que passa por um processo de concessão e pode, em breve, receber voos internacionais. Outros aeroportos do Brasil também estão nessa mesma fase. Sobre este e outros assuntos, a gente conversa agora com o ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio. Bom dia, ministro. Seja bem-vindo à Jovem Pan News. Bom dia, Cláudia. Prazer estar com vocês, poder compartilhar um pouco da agenda de infraestrutura, em especial aí em São Paulo. Ministro, a sua formação é em engenharia com especialização aí em transporte. Esse é um setor muito importante para o Brasil, que depende muito da infraestrutura, já que a gente tem uma produção muito grande de grãos e necessita escoar essa produção aí de norte a sul do Brasil. Quais são os avanços possíveis nessa área, apontar nessa área? Perfeito, Cláudia. É um desafio enorme fazer que a nossa produção no interior do país possa ir aos portos. Nós estamos falando da próxima safra de mais de 300 milhões de toneladas que vão sair do centro-oeste do país, em especial, e vão seguir em direção aos portos para a exportação. É importante destacar que os portos são responsáveis hoje por transportar 94% de tudo que é exportado e importado do país. A gente tem trabalhado muito fortemente para reduzir o custo logístico, reduzir o custo do Brasil, para que o país passe a cada vez ser mais competitivo. Isso se passa por um esforço de equilibrar a matriz de transporte. Então, o que nós temos feito? Nós trouxemos o modo de transporte ferroviário para fazer mais parte do dia a dia da produção do transporte nacional, e nós ajustamos também o setor portuário. Então, nós temos hoje as ferrovias que renasceram nesses últimos 3 anos, com o modelo de autorização. A expectativa é que a gente tenha investimentos na ordem de 200 bilhões de reais no setor ferroviário na próxima década. E o setor portuário, nós fizemos a primeira privatização da nossa história com a Companhia Docas do Espírito Santo, ou seja, um porto público pela primeira vez sendo transferido ao setor privado. Então, a gente tem aí o setor ferroviário pujante sendo desenvolvido e nossos portos também com arrendamentos portuários, com a privatização, também tendo investimentos importantes para diminuir, então, esse custo. Então, esse desafio, a gente consegue que esse país que produz muita commodity, tem um volume muito grande e baixo valor agregado, tem aí uma eficiência maior pelas ferrovias e pelas hidrovias também. Ministro, hoje a gente tem a participação aqui para acompanhar a entrevista, fazer as suas perguntas também, o Luiz Arthur Nogueira. Bom dia, Luiz, seja bem-vindo. Bom dia, Cláudia Bartel, bom dia a todos, bom dia, ministro. Ministro, queria falar um pouquinho sobre o setor aeroportuário. Nós tivemos recentemente um leilão bem sucedido de alguns blocos de aeroportos. O principal deles tinha o aeroporto de Congonhas. Eu queria começar com uma pergunta sobre o aeroporto de Congonhas. Existe a possibilidade de o aeroporto passar a ter voos internacionais? E se isso for positivo, seriam voos aqui mais para a América do Sul? Perfeito, exatamente. Prazer falar contigo novamente. A gente está falando então de um aeroporto que está dentro da mancha urbana e tem limitações para a expansão de tamanho de pista. Então, a gente tendo agora os voos internacionais de Congonhas, eles vão levar então ali a Montevidéu, levar ali a Buenos Aires, que são destinos internacionais muito procurados no país. E a gente entende que o aeroporto de Congonhas consegue fazer então essa ponte aérea de uma forma mais séria. O aeroporto de Congonhas está preparado para isso. Nós estamos com a área internacional pronta e agora os últimos ajustes junto com os órgãos da Receita Federal, com a Anvisa, a Vigiagro, porque a gente precisa ter todo esse staff pronto para dar conta dessa operação internacional. Mas no que tange a parte de infraestrutura, o aeroporto está pronto para começar a operar voos internacionais. Ministro, o senhor é muito jovem, né? Apesar de ter uma carreira já bastante longa nessa área da infraestrutura, e veio substituindo o Tarcísio de Freitas, que fez um bom trabalho, né, nesse ministério, foi muito bem avaliado no seu posto e está concorrendo ao governo de São Paulo, inclusive à frente das pesquisas nesse momento. Esse destaque que teve aí o ministério facilita ou dificulta o seu trabalho? Bom, o ministro Tarcísio botou o sarrafo lá em cima, né? Então, é um desafio para a gente dar conta da expectativa que foi gerada na agenda de infraestrutura. Eu tenho certeza que a gente tem hoje aqui no Ministério um time muito engajado e a agenda ganhou um protagonismo muito importante. A gente tem visto aí nesses últimos anos um olhar especial para a infraestrutura, até porque se um país quer continuar na rota do desenvolvimento, na rota do progresso, precisa necessariamente pela infraestrutura. Então, a retomada do crescimento econômico passa por ter um setor de transporte eficiente e pujante. Então, o nosso esforço aqui é de continuar, então, finalizando obras inacabadas,
Nós seguimos com essa agenda, nós estamos com quase 310 obras sendo entregues agora nesses últimos 3 anos e 10 meses. Estamos seguindo com a agenda de leilões, uma agenda importante. Então, no final do ano, vamos fazer mais 15 leilões importantes, como o leilão das 2 rodovias paranaenses, ali 2 lotes grandes estão indo para leilão agora no mês de dezembro. Vamos continuar com a privatização dos nossos portos, como o Porto de Itajaí, ali em Santa Catarina, o Porto de São Sebastião, aí no litoral paulista. Ou seja, tem uma agenda grande que a gente segue, então, tendo esse olhar de Estado. Foi isso que o presidente da República nos pediu no dia que nós assumimos aqui, no dia 1º de janeiro de 2019, que a gente olhasse para a infraestrutura brasileira como uma agenda de Estado. O que quer dizer isso? Olhar o Brasil para 10, 15, 20, 30 anos. Que Brasil que nós queremos construir. Então, isso foi feito. A gente não teve esse olhar, uma agenda curta de 4 anos, com a agenda de governo, mas sim olhando essas agendas como o setor ferroviário, como o setor hidroviário, a cabotagem, que é essa navegação na costa do país. Então, o ministro Tarcísio deixou, sem dúvida nenhuma, um grande legado aqui no Ministério da Infraestrutura. Tive o privilégio de trabalhar com ele nesses últimos 10 anos, e em especial mais próximo aqui nesses últimos 3 anos e 3 meses. Nós temos uma agenda robusta e eu acredito que vamos deixar um grande legado no que tange a infraestrutura para o país. Ministro, há pouco você falava sobre o aeroporto de Congonhas, que está pronto para ter voos internacionais aqui para a América do Sul, o que vai gerar uma boa concorrência com Guarulhos, com Viracopos, o que é saudável. Quanto maior a concorrência, melhor para os consumidores. Mas quando a gente olha para o Rio de Janeiro, existe sempre uma polêmica quando a gente fala em concorrência entre Santos Dumont e o Galeão. Aliás, os 2 leilões ficaram para o ano que vem. Gostaria que você explicasse para a nossa audiência qual é o problema, qual é a polêmica exata envolvendo esses 2 aeroportos do Rio de Janeiro. Bom, a gente está falando de 2 aeroportos que estão dentro da mancha urbana ali do Rio de Janeiro. O aeroporto de Santos Dumont, ele é um aeroporto com os mesmos desafios em termos de dimensão, de pista, de capacidade de operação de passageiros que a gente tem no aeroporto de Congonhas. A gente tem uma limitação de capacidade. Temos o aeroporto de Galeão, mesmas características que o aeroporto de Guarulhos. Mas a gente tem hoje, nesses 2 aeroportos no Rio de Janeiro, um desafio que haja sinergia, que haja busca pela vocação de cada um desses aeroportos, explorar o máximo da vocação. O aeroporto de Galeão tem essa vocação para voos internacionais, para voos de carga, aeronaves cargueiras operando ali no aeroporto de Galeão, e o aeroporto de Santos Dumont, que é essa vocação para o transporte para os voos domésticos, né? Conexões, essas grandes pontes aéreas entre Santos Dumont e Brasília, Santos Dumont, próprio São Paulo, Santos Dumont com o aeroporto de Salvador. Então, a gente tem olhado um trabalho que a gente consiga colocar esses 2 aeroportos debaixo do mesmo guarda-chuva, do mesmo concessionário, e ele possa, então, explorar a vocação desses 2 aeroportos. Houve uma dificuldade em manter o leilão do aeroporto Santos Dumont nessa rodada da 7ª rodada. A gente compreendeu, fizemos esse ajuste, então teremos então a 8ª rodada de aeroportos, colocando então o aeroporto de Galeão, que vem para a realização, a concessionária Changi está devolvendo o aeroporto para a União, e a gente faz um bloco único com os 2 aeroportos. É importante destacar que a 7ª rodada de aeroportos teve 15 aeroportos e a gente completou então 59 aeroportos concedidos ao setor privado. Só sobrou, então, o aeroporto Santos Dumont com a operação ainda feita pela Infraero. Nosso trabalho é para fomentar esse setor, trazer o investimento privado para fazer parte do setor de infraestrutura aeroportuária no Brasil. É bastante trabalho a ser feito, né, ministro? Inclusive aí nessa área dos aeroportos. E apesar dos históricos problemas aí da infraestrutura que ainda a gente tem, né, da crise econômica também que afetou todo mundo, a gente vivencia isso até hoje, há recursos disponíveis aí nessa pasta, que é de cerca de 7 bilhões de reais, para fazer o que tem que ser feito nesse setor? Bom, Cláudia, a gente está trabalhando com 2 grandes linhas, né? A primeira delas é buscar o setor privado para financiar o setor de infraestrutura de transporte. É um setor que tem um nível de maturidade muito grande. Nesses últimos anos, nós demos provas, né, e fechamos um robusto material, tanto infralegal quanto legal, para trazer segurança jurídica, para trazer estabilidade regulatória. E aqui que a gente conseguiu foi atrair o setor privado para investir no Brasil, principalmente recurso vindo do exterior. Nós estamos falando de 120 bilhões de reais que já estão contratados para investimentos nas próximas décadas. Já é um esforço nosso para ter o capital do setor privado investindo no setor de infraestrutura de transporte. E os 7 bilhões
que a gente tem tido nesses últimos anos é para obras públicas. Então, a gente tem colocado esse recurso para a manutenção das nossas rodovias, para pavimentar rodovias, onde nós percebemos que não há interesse do setor privado em operar, como nós fizemos com a BR-163 ali no Pará, reduzindo o custo do frete, concluindo a pavimentação dessa rodovia. Ou seja, a gente tem trabalhado dessa forma. São duas mãos, setor público e setor privado, investindo na agenda de infraestrutura de transporte. E isso é possível porque nós mudamos a forma que o setor é percebido pelo usuário, pelo investidor. Mas se nós lembrarmos, o setor de infraestrutura de transporte fazia parte aí das capas dos jornais nos últimos governos, como uma agenda que estava muito envolvida com a parte de corrupção. Nós encerramos com isso aqui no Ministério da Infraestrutura. Esses últimos 3 anos não tivemos nenhum caso de corrupção aqui no Ministério. Essa agenda ela ficou para trás. Nós estamos falando de um país em 2015, tinha suas empresas públicas dando um prejuízo na ordem de 40 bilhões de reais. No ano passado, nossas empresas públicas, as mesmas empresas, deram um lucro de 188 bilhões de reais. Ou seja, dessa forma, a gente cria um ambiente favorável ao investimento privado no país na agenda de infraestrutura de transporte. Ministro, queria fazer uma pergunta sobre ferrovias. A gente vem observando um esforço do governo de expandir as ferrovias, principalmente para transporte de carga, o que vai ser muito benéfico para o agronegócio. Mas eu queria fazer uma pergunta sobre transporte de passageiros. Nós, brasileiros, poderemos algum dia sonhar em voltar a trafegar entre cidades e entre estados por ferrovias? E aproveito e emendo. Havia um projeto lá atrás no governo Dilma de um trem-bala, Campinas, São Paulo, Rio de Janeiro, que tinha um custo elevadíssimo, o projeto foi engavetado. Isso é um sonho impossível de ser realizado, de o brasileiro ter também trens de alta velocidade, como a gente observa em outros países, por exemplo, no Japão? Excelente. A gente está falando de uma agenda ferroviária que está hoje muito focada no transporte de cargas, justamente para a gente tirar a produção do interior do país, levar essa produção para o nosso litoral de forma mais eficiente. Mas nós já temos hoje no Brasil uma movimentação intensa de passageiros. É claro que precisamos expandir e aumentar, fomentando esse transporte de passageiros. Transportamos hoje mais de 1 milhão de brasileiros só na malha da Vale, tanto em Carajás, em direção a São Luís, como também na Vitória Minas, sai de Belo Horizonte, passa por Ipatinga, Nova Era, chegando ali a Governador Valadares e até o Espírito Santo. A gente tem um desafio de aumentar o transporte de passageiros no Brasil e a gente vai lançar agora, no mês de novembro, uma política nacional de fomento ao transporte ferroviário de passageiros, onde nós vamos estimular as nossas concessionárias a terem também composições para transporte de passageiros em todo o país. Aqui na Malha Paulista, por exemplo, a gente tem aí o Trens Intercidades, o TIC, que é uma agenda que a gente tem acompanhado de perto. Na renovação que nós fizemos recentemente, na malha da MRS, nós tínhamos investimentos para separar a malha de transporte passageiro da malha de transporte de carga. Há de destacar também que o investimento feito na manutenção da infraestrutura ferroviária para transporte passageiro ele é mais elevado, porque nós precisamos ter um nível de segurança muito maior no transporte de passageiros. Então, a gente tem feito esse fomento com as concessionárias atuais. Falando do trem de alta velocidade entre Rio de Janeiro e São Paulo, esse é um projeto muito interessante. Eu acredito que o grande concorrente desse transporte de trem de alta velocidade é o setor aéreo. Diferentemente de outros locais no mundo, nós temos tanto em São Paulo quanto no Santos Dumont, no Rio de Janeiro, 2 aeroportos estão dentro da mancha urbana, consegue ter uma integração muito forte com a realidade do dia a dia da cidade. Então, a gente precisa, entender que o transporte aéreo compete com o trem de alta velocidade hoje. À medida que nós começarmos a chegar no esgotamento de capacidade do aeroporto de Santos Dumont, do aeroporto de Congonhas, não haverá outra alternativa a não ser nós partirmos para outro modo de transporte, no caso, o trem de alta velocidade entre essas duas grandes cidades. A expectativa é que na próxima década a gente tenha o esgotamento da movimentação de capacidade nesses 2 aeroportos e a gente possa, sim, então, começar a trabalhar num trem de alta velocidade. Esse projeto é um projeto interessante, tem um custo alto, mas não é impeditivo para que a gente pense isso para a próxima década. Hora certa na PAN agora, 10h58. A gente está entrevistando o ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio. Ministro, o presidente Bolsonaro disse que pretende focar nesse segundo turno nas realizações de primeiro mandato. Ele disse que vai buscar apoio do eleitor do Nordeste, mostrando os investimentos sociais e a infraestrutura feitos na região nos últimos quase 4 anos. Ele, inclusive, está no Nordeste hoje. Quais são esses investimentos feitos nessa região que o senhor poderia destacar para a gente?
Excelente. Nós estamos falando de um setor de infraestrutura que foi encarado com muita seriedade nesses últimos 3 anos e meio. Nós tivemos aí, então, essa busca para trazer o privado para fazer parte dessa agenda. São mais de 100 leilões executados, 120 bilhões de reais contratados. Fizemos entregas importantes de obras inacabadas em todo o país. Falando do setor nessa região do Nordeste, nós trabalhamos como governo na finalização de obras importantes que estavam abandonadas, como a obra da transposição do Rio São Francisco, uma obra que estava abandonada por muitos anos, e a gente finalizou, então, levando água para o interior do Nordeste. Isso é uma grande agenda social, envolve aí uma série de efeitos de cadeia para o desenvolvimento regional no nosso Nordeste. Eu sou pernambucano, conheço bem a região, cresci ali em Recife, em Pernambuco, sei da importância da infraestrutura para ela ser o indutor de desenvolvimento naquela região. Nós estamos praticamente com a conclusão da duplicação da BR-101 no Nordeste. Você tem ideia, né? Alagoas, a gente não tinha nenhum quilômetro de duplicação, nós avançamos nessa agenda nos últimos anos. São mais de 40 quilômetros de duplicação só no estado de Alagoas, em Sergipe. Estamos também avançando na agenda de rodovias com obras públicas, tanto na 104, no contorno ali em Petrolina, que nós entregamos na última semana, ou seja, obras em todos os estados. No Ceará, por exemplo, nós fechamos obras inacabadas, como o contorno de Tianguá, o viaduto em Horizonte, trevos importantes que estavam abandonados há muitos anos ali no Ceará. Avançamos com a obra da Transnordestina, a obra que estava inacabada, paralisada por causa de questões de corrupção. Nós retomamos a obra Transnordestina. Hoje nós temos 2.000 brasileiros trabalhando na TLSA, levando então a ferrovia em direção ao porto de Pecém e ao porto de Suape. No setor aeroportuário, por exemplo, nós fizemos a 5ª rodada de aeroportos, que contou com um grande bloco na região do Nordeste. Nós estamos com investimentos substanciais no aeroporto de Maceió, no aeroporto de João Pessoa, no aeroporto de Recife, ou seja, concluímos também um novo terminal de passageiro no aeroporto de Fortaleza, ou seja, uma agenda intensa no Nordeste. Nós vamos seguir com obras também ferroviárias no sul da Bahia, como a FIOL. Nós fizemos o leilão da FIOL 1, que liga Ilhéus a Caetité, que tem uma vocação muito grande para o minério no sul da Bahia, e também avançamos aí com 200 quilômetros de trilhos lançados na FIOL 2, de Caetité a Barreiras. Tem a vocação aí para pegar o agro dessa região do Mato Piba, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, que é a nossa nova fronteira agrícola no Brasil. A região Nordeste é uma prioridade para nós, a infraestrutura é fundamental para que nós possamos gerar desenvolvimento regional, gerar empregos e, dessa forma, trazer liberdade para o brasileiro. O brasileiro no Nordeste não quer mais ter uma política assistencialista, quer emprego, quer ter possibilidade para fazer plantar, irrigar a sua plantação e gerar riqueza, assim, não só para a sua família, mas para a região do Nordeste como um todo. Muito bem, a gente conversou com o ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio. Obrigada pela sua entrevista, ministro, nesta manhã de quinta-feira aqui na Jovem Pan News, Jornal da Manhã, 2ª edição. Sempre bem-vindo por aqui, um bom dia, ótima quinta-feira. Obrigado, Cláudia, obrigado, Luiz. Um prazer compartilhar a agenda de infraestrutura, uma agenda que tem um poder enorme de transformar a nossa sociedade. Eu acredito muito que o nosso projeto é um projeto que tem que seguir em frente, a gente tem que continuar remando nesse sentido, de trazer a infraestrutura para um papel estratégico dentro da sociedade brasileira. Estou sempre à disposição, foi um prazer. Prazer foi nosso. A gente agradece também ao Luiz Arthur Nogueira, que volta daqui a pouco com o Mercado Financeiro aqui no Jornal da Manhã, 2ª edição.